Gente, eu começo falando da minha alegria em comentar um jogo como esse, Botalto, né? Eu que já vi tantos Botaltos na minha vida, né? Então fica aquela coisa, aquela saudade, né? E a gente sempre vem para esse jogo com aquela expectativa. É bem verdade que a história de um tempo para cá tem sido um pouco ingrata para o lado do Alto Esporte, né? Mas a gente vê no Alto Esporte, quando joga com o Botafogo, principalmente, aquela mesma vontade que no passado os outros jogadores tinham quando o Alto Esporte era muito grande, né? E isso faz com que o jogo fique mais emocionante. O clássico de hoje não foi brilhante, nem de longe, né? Teve muita gente aí apanhando da bola. A verdade é essa, a gente tem que dizer, né? O nível foi baixo do jogo. E o Alto Esporte acabou sendo castigado por uma coisa que eu venho dizendo no futebol, né? Essa coisa de jogar por uma bola, que inventaram de um tempo para cá, na verdade isso começou depois da Copa de 1982, quando o Brasil fez aquele timaço, né? E ganhava e dava show. Que aí surgiu uma Itália que jogava lá atrás com um líbero chamado Gentili e outros lá que fazendo a marcação era imbatível e conseguiu bater o super time do Brasil na época, né? Deu sorte. E depois disso, o que eu notei foi que o futebol brasileiro começou a copiar o futebol europeu. E aconteceu o inverso, né? O europeu começou a copiar o futebol brasileiro. Então hoje o europeu joga para cima, mesmo quando um time é inferior ao outro, né? É um jogo para cima. E aqui a gente manteve essa história de 2 linhas de 4, vamos segurar aqui, a gente tem menor investimento, esse outro tal. Gente, jogar de forma reativa, eu acho que é até uma questão inteligente, quando um treinador diz o que disse agora o treinador do Alto Esporte, explicando exatamente essa diferença de investimento. Agora, ele também falou uma coisa no final que é exatamente o que eu defendo, mas não pode se limitar a ficar lá atrás o tempo todo, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o Alto Esporte chamou o Botafogo desde o início do jogo para cima dele, né? Abdicou totalmente de atacar. No primeiro tempo, chutou uma bola na trave e só. No segundo tempo, nem isso. Veio crescer, teve 3 lances perigosos no final do jogo, quando já estava perdendo. Gente, depois de estar perdendo, fica bem mais difícil, né? Porque o time que ganha baixa as linhas. Está ganhando, aí agora vai automaticamente para o ataque, mas já vai mais de forma cadenciada, vai explorar exatamente os espaços deixados pela loucura do time que está perdendo, que vai com tudo, né? E é muito mais difícil você virar um jogo, né? Então, o Alto Esporte, quando resolveu atacar, criou 2 ou 3 chances ainda, né? Agora, o placar de 1-0 para o Botafogo foi absolutamente justo e foi até pouco, pelo número de oportunidades que o Botafogo criou e perdeu, assim como vem fazendo todos os jogos desde a pré-temporada. Desde a pré-temporada. O problema continua. Por isso que o técnico do Botafogo diz: teremos uma semana cheia, que maravilha, porque a gente descansa os jogadores e vai aproveitar também para corrigir algumas coisas que estão erradas. E uma delas é isso aí, essa inofensividade do ataque, né? O time perde gols até pênalti. Aí é brincadeira, né? Porque um dia pode fazer falta. E hoje quase que fez falta, né? Porque foi 1-0 minguado. Porque perdeu vários gols, né? E contra um time, cada vez que pegar os times mais fortes, as oportunidades são menos, né? São menos chances de gol. Então, tem que ser mais fatal, tem que ser mais, como é que eu diria, com mais talento, né? Tem que consumar o fato, tem que dar a bola na rede, porque senão pode se complicar. E do lado do Alto Esporte, a gente só lamenta
esse posicionamento tão atrás do Alto Esporte não precisava também exagerar tanto. E o próprio técnico disse, não, a gente vai ajustar justamente para ter uma válvula de escape do contra-ataque com velocidade. Aí sim, aí é jogar inteligente. Você deixa um ou dois jogadores abertos, se fecha direitinho, toma essa bola e sai em velocidade para o ataque, né? Perturba também, joga também nos espaços deixados. Quem ataca, deixa espaços. Se o Botafogo está atacando, ele está deixando espaços. E eu tenho que explorar esses espaços com inteligência e com velocidade, né? E o Alto Esporte precisa fazer isso para os próximos jogos, né? Porque ele não vai poder ficar se defendendo o tempo todo até o final do campeonato. Tem equipes em que ele vai ter de sair para o jogo mais vezes, vai ter até que propor o jogo contra alguns adversários. Então o Alto Esporte precisa melhorar muito nesse aspecto aí. Agora achei um time muito arrumadinho, um time valente, com alguns jogadores com alguma técnica, né? E o Botafogo mais ou menos repetiu aquilo que ele vem fazendo desde o início do ano. É um time que cria muito, como o treinador disse, se orgulha de dizer, é um time que cria muito. Isso é bom, isso é realmente uma qualidade. Agora tem que ser eficiente, né? Futebol tem que ser eficiente, e já diziam aí os mais velhos que a bola pune, né? Então, gente, Botafogo tem a semana aí para se preparar, para ir para o Sertão, enfrentar uma equipe fraca, certamente vai criar muitas oportunidades nesse jogo contra o Pombal. Eu espero assim, mesmo o Pombal jogando dentro de casa. O Pombal, infelizmente, é um time muito fraco. E aí o Botafogo tem que mostrar que está corrigindo essa ineficiência na finalização, na conclusão final, ou então naquele passe final, para que o atacante fique de cara com um gol, né? E o Alto Esporte terá aqui na quarta-feira o Campinense. E eu digo com toda certeza, se o Alto Esporte sair para o jogo contra o Campinense, ele tem condições de marcar pontos, de sair com um empate e até mesmo com uma vitória. Eu vi o Campinense jogando. Não é um bicho de 7 cabeças. Agora o que não pode é o Alto Esporte jogar com o Campinense da mesma forma que jogou hoje contra o Botafogo. Porque aí a possibilidade de perder é muito maior para quem joga assim. Quem joga por uma bola é um risco muito grande. E pode olhar as estatísticas, que um time que joga sempre por uma bola, ele perde muito mais do que ganha, né? Então, gente, o que eu vi desse jogo foi um jogo fraco tecnicamente, mas um jogo forte do ponto de vista de raça, do ponto de vista de dedicação dos jogadores, né? E o Alto Esporte me surpreendeu positivamente, apesar da maneira covarde que jogou. Mas mostrou que, pelo menos em termos táticos, o Alto Esporte desempenhou exatamente aquilo que o técnico tinha planejado. Se fechar bem, e dificultou muito as coisas para o Botafogo. Como o técnico disse, vamos entrar para dificultar as coisas para o Botafogo. Nesse aspecto ele acertou em cheio, e os jogadores também. Agora não pode ficar só nisso, né? Então, gente, a gente vai terminando por aqui. Otimista em relação ao futuro do Botafogo. Não estou pessimista, apesar dos erros. São erros que podem ser corrigidos. E otimista também em relação ao Alto Esporte. Quem já estava dando o Alto Esporte como rebaixado, eu acho melhor rever. Porque o Alto Esporte, contra o 13 e contra o Botafogo, 2 favoritos, mostrou que tem futebol para ficar na primeira divisão. Vamos esperar para ver, o campeonato está apenas começando, mas essa é a minha humilde opinião. Eu vou terminando por aqui a minha análise e passo a bola para o rapaz lá do Rio Grande do Norte fechar então a nossa transmissão aqui do Almeidão. É com ele, Ronaldo.